pessoal, bom dia! Olha só, a gente começando mais um dia aqui em Dubai em alto estilo, eu diria altíssimo estilo. Estamos aqui no 54º andar deste observatório aqui, olha, chamado The View at the Palm. Pois é, estamos na palmeira mais famosa do mundo, a Jumeirah, essa que está aqui na minha frente. Olha só, chega pertinho para admirar, cartão postal aqui de Dubai. Essa obra feita pelo homem é uma ilha artificial que foi construída super recentemente. Lá no fundo, o famosíssimo Hotel Atlantis, toda essa área aqui, ó, área residencial, pessoal que quer ter uma casa de praia aqui em Dubai, compra aqui, ó, na palmeira, e aqui é um lugar que a gente de fato consegue ver a cidade bem de cima, todo o litoral. Já te digo, tá? Se você quiser ver essa palmeira aqui de cima, ou você vem aqui nesse observatório, ou então você tem que pular de paraquedas, não tem outro jeito. A gente vai ficar aqui, vai circular agora aqui por esse observatório, ver todos os detalhes. Aqui tem uma visão 360, vira pra cá também, ó, vamos dar uma olhada. No geral aqui é muito bonito, muito amplo, agora tá bem vazio. Daqui a pouco eu vou te explicar como é que funciona aqui o observatório, são 2 andares, te dou todos os detalhes. Mas vamos curtir mais um pouquinho então dessa vista aqui da Palmeira Jumeirah e da cidade de Dubai. Vem comigo! And there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone, emotionless in this world of stories. Então, como prometido, bora começar a explorar Dubai pelo ponto mais alto da Palmeira Jumeirah, o Observatório The View, que foi inaugurado em 2021. Antes de subir, a gente passa por uma sala cheia de maquetes e projeções. Claro que todo mundo vem aqui para ter a vista, né, que é muito bonita, mas você também consegue aprender um pouco da história de como isso aqui foi construído, porque foi muito rápido. Começou em 2001, terminou em 2006, e é legal entender, né, porque é uma ilha, uma das maiores obras de engenharia do mundo, e você vê como foi surgindo tudo isso, muito interessante. O primeiro deck de observação fica no andar 52, a 240 metros de altura. A volta é toda com vidro. Se você quiser chegar só até aqui, o ticket custa 100 dirhams, pouco mais de R$135. Mas o legal mesmo é subir até o The Next Level, 2 andares para cima. Ok, a altura até não muda muito, mas o legal é poder ver tudo assim, livre, sem o vidro. A vista é 360 graus e você pode ficar nesse deck por meia hora. Like stone, emotionless in this world of stories. Olha, apesar desse monte de água que tem aqui do nosso lado, a gente não pode esquecer que a gente está no meio do deserto, então aqui está Dubai, atrás de mim, ó. Talvez você não esteja vendo porque a vista está prejudicada e isso acontece, é muito comum a gente ter essa névoa, né? Essa falta de horizonte aqui do nosso lado. Paciência, funciona assim, não tem jeito. Aliás, não sei se você está conseguindo ver ou não, bem aqui, ó, atrás de mim está o único hotel 7 estrelas do mundo, o Burj Al Arab. Ele não fica tão longe, mas com essa neblina toda aqui, está difícil de enxergar. Então a gente vira para cá, aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor de fato a palmeira, que ela é assim, ó. Aqui veio o tronco da palmeira e aqui estão de fato as folhas, então ela fica neste sentido aqui, ó. Quando você olha para cá, para o sentido do oceano, estão as folhas da palmeira, que são as casas residenciais que foram construídas aqui. Olha que espetáculo. Para poder subir aqui, o ticket é mais caro, custa 175 dirhams, cerca de R$240. E aí você ganha um fast track para aproveitar tudo sem pegar fila. Seja qual for a sua escolha, tem que reservar com antecedência, porque é muito comum os ingressos esgotarem. Like stone, I'll be here forever, waiting for your call.
você acha que a gente não estava alto o suficiente, tem uma ótima notícia para te dar. Hora de subir muito mais no prédio mais alto do planeta, o Burj Khalifa, que tem inacreditáveis 828 metros e 160 andares. Ele foi inaugurado em 2010 e é visita obrigatória para quem vem para Dubai. O ingresso é super concorrido, as filas podem ser grandes, então a gente já reservou logo o primeiro horário para curtir tudo com tranquilidade. Primeira dica para você visitar o prédio mais alto do mundo. Venha bem cedo. A gente colocou nosso horário 8 da manhã e essa aqui é a primeira fila que a gente está pegando, para você ter ideia. A gente já circulou por todo lugar, na bilheteria estava vazio, tudo tranquilo. E aqui é a primeira fila e aqui já é o elevador. Então provavelmente 2 subidas a gente já sobe. Então vale muito a pena, gente, porque aqui em Dubai tudo lota. E assim, é muita gente, muitos grupos. Então venha bem cedo para você aproveitar. Ó, já tá andando, bora lá. E chegamos no andar 124. Como que eu posso falar isso, gente? 24º, acho que é isso, né? Enfim, estamos alto pra caramba e eu já vou dar um spoiler, tá? A gente não tá no local mais alto do Burj Khalifa, não. Tem muito prédio pra cima, a gente vai colocar uma imagem pra vocês. Tem muito prédio, mas o observatório é aqui no andar 124, é super legal. E a gente já vê o quanto a gente tá alto, tá? Porque se a gente aproximar, olha só, os prédios estão tudo pra baixo, estão tudo pequenininho, estão lá, ó, a gente vê absolutamente tudo de cima, gente. E daqui dá pra ver até o Dubai Frame e parece nada. Olhando o Dubai Frame daqui, ó, a gente vai colocar uma imagem próxima pra você. Ele tá lá no fundo, é nada, tá? Tem 48 andares, 150 metros, mal dá pra ver. Então a gente tá alto pra caramba, é bem legal. O observatório não é muito grande, tá? Se você tá achando que é um local imenso, não, ele é bem tranquilo. Então por isso tem que vir com menos gente pra você não ficar abarrotado e conseguir pegar uma janelona só pra você, pra fazer umas fotos, umas imagens, é bem legal. Então a gente vai circular primeiro por esse lado, que o sol tá bonito, pegando aqui nos prédios pra gente mostrar pra vocês, e depois a gente vai do outro lado, que é onde estão as fontes, e aí dá uma imagem bonita também. A vista aqui do alto é realmente única, mas eu preciso te dizer que o preço é proporcional. Os tickets custam a partir de 184 dirhams, cerca de R$250 por pessoa. Cada ano que passa, Dubai vai ganhando um símbolo novo, alguma coisa que vira a cara de Dubai. E o Museu do Futuro, que é esse aqui atrás de mim, lindíssimo, já virou símbolo da cidade. É uma coisa tão impressionante, é um prédio tão bonito, sim, isso aqui é um prédio, gente, com andares, é um museu, como eu falei, para você visitar e vale muito, muito, muito a pena vir aqui, até só para apreciar. Se você não conseguir ingresso, não quiser entrar, enfim, não tem problema, venha ver de pertinho, porque é uma coisa tão impressionante. Mas é claro que a gente vai entrar e vai mostrar para vocês. É um museu totalmente diferente, ele quer mostrar, né, as coisas como o futuro pode ser, o que pode acontecer, como que vai ser Dubai, como que vai ser o planeta, quais são alternativas para você conseguir ter um mundo melhor, enfim, é o Museu do Futuro. Então bora lá ver esse prédio que é lindo por fora, por dentro também, vem! Logo na entrada a gente já deu de cara com esse animal do futuro, voando ou nadando pelos ares. O que você acha que ele é, hein? Um golfinho? Um pinguim? Olha, não importa, o fato é que a gente ainda nem começou a visitar o museu e as nossas expectativas já foram elevadas a outro nível. Logo nós somos convidados a embarcar em uma viagem para 2071. Tudo começa em uma estação espacial,
onde a gente vai habitar o espaço e descobrir novos mundos. Tem várias maquetes, um telão gigante e dá até para se vestir de astronauta, olha eu aí. De volta à Terra, uma olhadinha em como será Dubai daqui a algumas décadas. A próxima sala é dedicada à Amazônia, para entender como as nossas ações influenciam nas mudanças climáticas. E chegamos no ponto alto do Museu do Futuro. Olha só que legal, essa aqui é como se fosse uma biblioteca de DNA. Então você tem vários animais, tá vendo? Todos são animais, plantas, seres vivos, e eles têm uma biblioteca desses DNAs para eles se reproduzirem no futuro. Olha que lugar lindo, 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 lindo. Você entra assim, impressiona. Vou continuar andando para ver o que tem de DNA aqui. Confesso que a gente ficou bastante tempo admirando essa sala. O museu ainda tem espaços focados em aguçar os nossos sentidos e despertar o bem-estar físico e mental. E claro, uma área que explora novas tecnologias. Aí não vai embora sem dar uma passadinha no deck de observação para curtir a cidade e a arquitetura do próprio museu de um ponto de vista totalmente diferente. Bom dia, pessoal! Olha só, a gente começando o dia, deixa eu ver, 4h08 da manhã aqui em Dubai. Por que a gente tá acordado 4h08 da manhã? Passou um carro, pegou a gente, o Thiago tá ali, ó. Não existe justificativa para acordar às 4 da manhã. Olha, existe. Na verdade existe, porque o que a gente vai fazer é super legal. É um passeio incrível, que vale muito a pena. A gente tá super ansioso e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então bora pegar a estrada agora, caminhar um pouco ainda e chegar no que a gente vai fazer. Você vai acompanhar tudo. Bora seguir rumo ao deserto. Na chegada, somos recebidos com um show de drones, com figuras típicas da cultura dos Emirados Árabes. Aí aqui já dá pra ter um spoiler de qual vai ser a nossa aventura de hoje. Bora voar de balão hoje. Você vai ouvir alguns barulhos porque o balão tá saindo do chão. A gente tá subindo agora, vai começar. Eu tenho certeza que vai ser uma aventura muito legal. A gente saiu de Dubai, tá na região de Abu Dhabi, pra ver o deserto de cima. Ai, tô saindo do chão. Tá mexendo, já tem alguns balões aqui no ar. Tenho certeza que vai ser uma aventura muito legal. Você vai acompanhar com a gente. Vai subir. Gente, olha só que privilégio, onde a gente tá agora mostrando aqui pra vocês. Super do alto, passeio de balão maravilhoso. O sol ainda nem nasceu, né, Fábio? Não nasceu ainda. Pois é, e aí assim, claro que a gente tá no deserto, então tem toda essa névoa, esse clima super especial, assim, de mistério, por que não? E a gente já tá super alto, balões aqui atrás da gente. Olha, eu digo pra vocês que voar de balão é uma experiência incrível, principalmente quando a gente tem outros balões para observar na paisagem assim.
O sol nasceu, a gente tá aqui em cima agora curtindo esse visual incrível. Olha, não tem nem o que falar. Vou colocar mais imagens para vocês aproveitarem esse passeio, que olha, vale muito a pena. Curte com a gente. O voo de balão dura entre 45 e 60 minutos, tempo mais do que suficiente para curtir esse espetáculo no deserto, de todos os ângulos. Voo de balão finalizado com sucesso, mas olha, ainda não são nem 8 horas da manhã. Então a gente veio aqui numa tenda beduína legítima dentro de uma reserva natural para ter o nosso café da manhã. Olha que chique, o passeio é super completo. Então agora a gente vai curtir todo esse ambiente aqui, ó. Já vou dar um spoiler, tá? Tudo isso aqui atrás de mim, ó, são estações do café da manhã. Você se serve à vontade. Vamos aproveitar então agora para ter esse nosso café da manhã. E olha só a mesona que a gente montou, porque aqui é assim, você vai passando, pegando o que você quer e, gente, tem tanta coisa. A aparência do café da manhã é realmente ótima. Olha aqui, eu já fiz toda a minha mesa aqui, ó, com frutas, tem ovos beneditinos. Isso aqui, ó, é shakshuka. A gente comeu muito, é uma receita com ovo e molho de tomate, a gente comeu muito em Israel. E aí tem pão, tem sopa, tem salmão, muita coisa bacana. Tô adorando esse ambiente super típico. Bora ter o nosso café da manhã, porque apesar da gente até voado de balão, tá super cedinho ainda. O café da manhã já está incluído na sua experiência. E para quem quiser, aqui na tenda também dá para passear de camelo. A gente ficou só no carinho mesmo. E bora voltar para Dubai, porque o dia hoje ainda tá longe de terminar. A região aqui do Creek, que é exatamente o canal passando aqui. Olha, Marquinhos, olha que legal, gente. É uma região muito gostosa para você passar o dia mesmo, porque aqui, além de ter todos os mercados tradicionais, mercado de especiarias, de ouro, de tecido, de tudo que você imaginar, aqui é um bom local também para você fazer uma refeição. Então a gente vai almoçar agora, tendo o Creek aqui de fundo, super gostoso, tá um ventinho agradável, porque é calor, né? Dubai é calor. Tem aquele momento para você relaxar. E a gente veio num restaurante aqui muito gostoso, que tem essa varandinha aqui na água. Inclusive tem alguns lugares que o chão é aberto para você ver o canal, é muito bacana. E a comida aqui, vou avisar para vocês, aqui na região de Creek tudo é muito mais barato do que em Dubai Nova, né, obviamente. Então a gente tá, para você ter ideia, uma coca que a gente chegou a já ver por 25 dirham em qualquer outro lugar, aqui custa 10. E esse prato aqui, ó, é um noodles com camarão, super gostoso. O Thiago pediu o arroz com camarão, custa 50 cada um. Então é um preço justo e muito menor do que o que a gente encontra lá. Então vale vir aqui, passar o dia, almoçar, fazer o passeio de barco, conhecer os mercados e curtir esse dia gostoso. Sabe que a gente está acostumado a pensar em Dubai só com essas grandiosidades, né? Essas coisas megalomaníacas, esses prédios gigantes, esses quadros no meio da rua, mas na verdade isso é tudo muito recente. Foi quando Dubai começou a se desenvolver a partir da década de 80, quando o óleo, né, o petróleo, foi descoberto. Antes disso, aqui era uma vila de pescadores onde a pérola era a principal fonte de renda. E tudo isso se desenvolvia através de um canal de água salgada do mar que chama Creek.
E daqui a gente consegue entender como funcionava a cidade antes. É a parte antiga, onde as coisas aconteciam normalmente, como qualquer país, mercados de troca, né, de especiaria, porto, trazendo mercadorias de outros lugares, e a Dubai nova que foi se construindo após a descoberta do petróleo. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque é interessante entender esse lado e como as coisas foram desenvolvendo, e por isso a gente veio no museu agora, ele chama Al Sharm Daha Museum, onde ele resgata tudo isso, onde ele explica tudo isso para os turistas que querem entender um pouquinho mais como tudo começou. Vale muito a pena, a gente vai visitar e vai colocar umas imagens para vocês, porque é bem legal. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us. Existem aqui no museu 17 casas para você visitar e cada uma contando uma história da Old Dubai, porque na verdade tudo envolve a família real, né? Como eles construíram, como eles governavam, como eles mudaram, né? Da Old Dubai para a nova. E por conta disso tem vários lugares que homenageiam as atividades da família real. E uma das tias tinha uma paixão por perfumes, então a gente está nessa casa super legal que é voltada para os perfumes, para você ver como eram extraídas as essências, quais são as ferramentas usadas. E claro, você vem aqui para você sentir o aroma, ó, maravilhoso. Mas tem até uma curiosidade aqui, um pedacinho de madeira especial que a gente vai mostrar para vocês. Mas antes a gente vai sentir o cheiro de tudo aqui, porque é bem legal. Quanto você acha que vale esse pedaço de madeira que está aqui do meu lado? Gente, olha só, é um pedaço de madeira bem bonito, né? Bem diferente, olha que curioso. Então você deve falar assim, deve valer alguma coisa, deve ser uma madeira nobre, né? Pois eu vou te falar que essa madeira é uma madeira que chama wood. E ela é simplesmente conhecida como ouro líquido. É o ingrediente mais cobiçado da perfumaria mundial. Aí você já deve estar pensando então que, opa, então vale muito, né? Olha o tamanho desse pedaço de madeira. Vou deixar para você um tempinho para você pensar aí, ó. Quanto será que vale essa madeira? Pensa. E aí, quanto veio na sua cabeça? Vou te falar. Esse pedaço de madeira wood tem 28 quilos e por conta disso ele vale mais de 8 milhões de reais, gente. Porque isso aqui é a grande, realmente, relíquia do mundo da perfumaria. É a coisa mais cobiçada, mais importante, mais rara. Curioso, hein? Fala a verdade. Olha só a herança relíquia aqui de Dubai, hein? É nessa região da cidade que fica também o Souk, que é o mercado de Dubai. É onde você encontra de tudo: antiguidades, artesanato, roupas, lembrancinhas, perfumes e muito ouro, inshallah. Mas já vou dar algumas dicas para vocês, tá? Tem que pechinchar sempre, eles colocam o preço lá em cima, para você ter ideia, eles começam com coisa, sei lá, custando 100, quando você tá saindo da loja já tá em 50, então assim, tem que pechinchar sempre. E outra coisa, se você nunca foi em um país assim, um país árabe, onde tem esses mercados, talvez você não esteja acostumado com o assédio, porque o assédio, ele é muito forte. A gente tá acostumado, então a gente não dá nem bola, vai passando, não dá atenção, não responde os cumprimentos, nada, e aí você vai embora e fica tranquilo. Mas se você dá bola, esteja preparado, porque o assédio é forte mesmo. Eles colocam as coisas em você, eles querem dar a mão, eles perguntam o que você quer, da onde você é. Se você responder, você tá perdido. Aí eles não vão descolar de você mesmo. Então é isso, a gente vai continuar andando aqui, é um lugar super gostoso, tem um mercado aqui atrás, o Creek tá bem aqui, é uma região super gostosa, é uma coisa mais real, sabe? Vale muito a pena. Então bora continuar andando, você vai ver mais algumas imagens. I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be alright. Existe um passeio muito tradicional para você fazer aqui na Old Dubai, que é o que a gente está fazendo agora, é circular
pelo Creek, né? Você circular pelo canal com os Abras. Abras são esses barquinhos aqui que literalmente é um transporte público, vamos dizer assim, porque eles servem para você atravessar de um lado para o outro do canal. Para você ter ideia, né, as pessoas daqui mesmo, as pessoas comuns, cidadãos, eles usam e pagam 1 dirham para ir de um lado para o outro. Mas eles também transformam isso num passeio turístico e você pode contratar, né, um Abra individual, privado para você. E a gente está pagando 60 dirham para ter meia hora de passeio aqui pelo Creek com o Abra. Vale a pena, 30 dirham cada um, meia hora de passeio, é bem gostoso. E você vai circulando assim, ó. Esse aqui é o público que acabou de passar, as pessoas pagaram 1 para atravessar. A gente está curtindo um passeio bem gostoso. Bora acompanhar então umas imagens agora desse passeio pelo Creek em um tradicional Abra. Put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best. E a gente chegou aqui numa ponta do Creek que a gente consegue ver até o Burj Khalifa. Olha lá no fundo, que lindo, imenso, se destacando. É tão alto, né? É tão bonito que dá pra ver até daqui. A gente tá longe dele, hein? Olha que bonito. O passeio é muito gostoso, gente. Aqui é super bonito. E é muito legal que desse lado é tudo old mesmo, tudo old Dubai. E do lado de cá é tudo muito moderno, com prédio. Então é muito legal. Olha esse cenário, que lindo. For you, what is best for you. For you. Mais um dia de sol e muito calor aqui em Dubai. Dia do quê? De parque aquático, mas afinal de contas, como estamos em Dubai, não pode ser qualquer parque aquático. Estamos no maior parque aquático do mundo. Esse aqui é o Aquaventure, gente. E aqui são mais de 105 toboáguas, brinquedos, atrações, ou seja, é para passar o dia, se divertir. Tem muita coisa para fazer e você já está vendo aqui atrás de mim a Torre de Netuno com o Salto da Fé bem ali atrás, um toboágua gigantesco que você passa pelo meio dos tubarões. Tá um trânsito de boias aqui atrás de mim, afinal de contas, o parque tá cheio e a gente vai aproveitar tudo agora. E nós não podemos esquecer que nós estamos aonde? Na Palmeira. Então, claro que temos praia ao redor do parque aquático. Água salgada, aliás, muito salgada, mas cheia de peixinhos aqui. Então, se você é daqueles que adoram uma praia, o dia que você vier para o Aquaventure também vai aproveitar para curtir tudo aqui com um visual, digamos, privilegiado. Hora de começar a explorar os toboáguas do parque e a gente já vai direto em um radical com boia. Do almoço e a gente está aqui no restaurante Barracudas, é no estilo fast food. Vou mostrar para vocês o que a gente pediu. O Fábio escolheu essa caixinha aqui que vem 4 pedaços de frango frito com 2 pãezinhos, uma salada, custa 80. O meu é um penne à bolonhesa, custa 79. Além disso, a gente pediu batatinhas. A do Fábio, batata comum, só que mais elaboradinha, com molho, queijo em cima, 29. E a minha, batata doce frita por 25. Além disso, smoothies, que custam 45 cada. Bora comer agora, a aparência tá ótima e a fome tá grande. Olha só, gente, uma coisa muito legal aqui no Atlantis é que tem bebedouro. Você pode encher a sua garrafinha de água,
grátis, olha só, então você não precisa se preocupar e se mantém hidratado o dia inteiro, afinal de contas a água é fundamental. Só quero ver se está gelada, atenção para os sinais. E o dia passou tão rápido que a hora que a gente percebeu já era fim de tarde e faltava encarar o temido Salto da Fé. Mesmo anoitecendo, não dava pra ir embora sem essa aventura, né? Então você curte com a gente como foi. Uma informação pra você, também tem o Atlantis em Nassau, capital das Bahamas, e também tem o Salto da Fé por lá. Nós encaramos ele de dia e vamos te mostrar agora, de bônus. Olha só que visual incrível! Diz pra mim, teria coragem? Se você acompanha o nosso canal, sabe que na primeira parte dessa viagem por Dubai, nós já tivemos experiências luxuosas e inesquecíveis. Tá tudo no vídeo anterior. Pra quem não viu, terminando esse aqui, corre lá pra conferir. E pra quem já viu, por que não curtir de novo? Nós ficamos sozinhos na piscina mais panorâmica da cidade, desde o nascer do sol, e registramos imagens incríveis. Conhecemos o único hotel 7 estrelas do mundo, com direito até a café de ouro. Nos aventuramos num piso de vidro, num escorregador nas alturas, na maior tirolesa urbana que existe, e mergulhamos na piscina mais funda do planeta. Isso sem falar dessa moldura gigante, né? Subimos para ter vistas incríveis lá do alto. Agora, na segunda parte da viagem, nós inclusive trocamos de hotel. Afinal, a gente já mostrou uma opção econômica para você que quer economizar e não gastar muito com hospedagem. E agora a gente vai mostrar para vocês algo melhor, com uma categoria superior, numa região muito legal. Então vem conhecer o nosso quarto. A gente está na região de Jumeirah, a famosa Jumeirah, onde tem a praia pública que todo mundo adora ir fazer fotos. E mais do que isso, nós estamos na região do Burj Al Arab, que é o único hotel 7 estrelas do mundo. E aí você pergunta assim, mas você tá perto? Quão perto? Nós temos vista para ele, gente. Ele está exatamente aqui na frente, imagina. Muito legal. Nós estamos no Metropolitan Hotel, que é um hotel 4 estrelas. E você tá vendo que o quarto é grande. A cama é gigante. Olha o tamanho, assim, tem 3 metros de cama, maravilhoso. A gente adora. Eu tava sentindo falta de uma camona. E é super elegante, olha só que bonito, bem mais espaçoso, tem essas poltronas, tem uma mesa aqui também, frigobar, água, máquina de café, é bem legal, super bonito. E você já viu que você não tá vendo nada das nossas bagunças, né? Não tem bagunça nenhuma, a gente conseguiu fazer exatamente o que a gente gosta, que é esconder, porque temos armário, deixa eu fechar a porta aqui, temos armário grande e vou te falar, a gente conseguiu esconder absolutamente tudo que a gente tem e é muita coisa aqui dentro. Olha só! Tá tudo aqui. E tem mais um aqui, tá? Com cofre, com gaveta, com bastante espaço, chinelinho. É outra história, gente. É realmente para você ter uma hospedagem mais bacana, mais gostosa. E o banheiro que tá aqui do lado é super bonito também. Ele não é tão grande quanto o outro, mas olha só, como é outra história, né? A decoração, o tipo do banheiro faz toda a diferença. Então é muito legal. E eu vou te falar uma coisa super importante. Deixa eu sair do banheiro com o banheiro da Eco, vou voltar aqui pro meu quarto grande, sentar na minha poltrona. Vou te falar uma coisa legal. A diferença de preço de um hotel como esse, 4 estrelas, superior, numa região bem mais legal, com vista pro Burj Al Arab, é bem pouca, tá? Então você tem que ver se compensa. De tarde a gente está começando um novo passeio simplesmente no maior parque de flores naturais do mundo. A gente está aqui no Miracle Garden em Dubai e olha, aqui você tem mais de 150 milhões de flores distribuídos em cenários completamente diferentes e inusitados. A gente começa com a grande atração aqui do parque, simplesmente um A380, o maior avião de passageiros do mundo, feito com
flores, olha que maravilha! Mas tem muito mais coisa para você visitar aqui. São pelo menos 4 horas de passeio que você precisa reservar aqui no Miracle Garden. Ele fica aberto o dia inteiro, das 9 da manhã até as 9 horas da noite, mas olha, aqui não funciona o ano inteiro, tá? Na época de verãozão não abre, não funciona. Então se você visitar Dubai entre setembro e março, comecinho de abril, com certeza vale a pena você dar uma volta aqui para conhecer esse jardim de flores. Vamos circular e ver o que esse espaço reserva pra gente. E é assim, nesse ambiente mágico, que a gente se despede de Dubai. Lembrando que se você não viu a primeira parte da nossa aventura, esse é o momento. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau! Though it's hard not getting tempted.